Quando se fala de narcisistas e abusadores emocionais, evitar qualquer contato é o melhor dos mundos. Mas como que a gente faz quando há filhos ou outras situações que a gente precisa manter a relação? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Se você é novo no canal, não conhece a Educandadogia, então já curte o canal, já deixa a sua curtida aí, deixa o seu comentário também, porque ele ajuda o canal, aí ele impulsiona o canal e mais pessoas sabem dessas informações, pergunta, coloca a sua dúvida aí, pode colocar no final do vídeo, mas não esquece de comentar, porque é muito importante mesmo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Erickson Rosa, eu sou psicólogo, eu tenho especialização em transtornos de personalidade, neurociência e comportamento. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente consegue manter uma relação mesmo estando com uma pessoa abusiva. Como que a gente mantém essa relação? Vamos nessa? Quando a gente fala sobre relacionamento e a gente fala sobre abusos emocionais e psicológicos, a gente não está falando aqui sobre abusos físicos. Obviamente, se há um abuso físico, um abuso que atenta contra a tua integridade, que atenta contra o teu bem-estar, você deve se afastar o quanto antes dessa pessoa. Porque violências tendem a escalar e aumentar, é igual incêndio. Se a gente não para essas violências, elas só ampliam e aumentam. Então, no caso, nós precisamos sempre parar as violências. Porém, esse tipo de violência sempre começa com o que a gente chama de violência silenciosa. A violência silenciosa são violências psicológicas e emocionais, como por exemplo, o gaslighting, a humilhação, xingamentos, que são contínuos. Elas são contínuas em um tempo, elas são sempre de maneira gradual, vão ampliando, e elas são continuadas. A pessoa não para, mesmo que você peça, ela continua fazendo esse tipo de violência. E a ideia é que essas violências te desestabilizem emocionalmente e psicologicamente, fazendo você permanecer numa relação que ela é abusiva. O ideal desses mundos, como eu disse no início do vídeo, é que nós consigamos nos separar e nos afastar dessas pessoas. Entretanto, pessoas que são assim manipuladoras, como narcisistas, antissociais, pessoas que são sociopatas, abusadores, emocionais, pessoas que são assim nocivas, às vezes começam um relacionamento conosco utilizando-se de máscaras, ou seja, passam uma certa impressão e depois se comportam de outra maneira. Isso se amplia quando a mulher ou a pessoa que é vítima fica doente, quando há filhos. Então, quando acontece da mulher ficar doente, de ficar grávida, de ter um filho, de não ter mais o mesmo tempo, essas violências ampliam. Porém, muitas vezes nós não conseguimos sair desses relacionamentos. Simplesmente pegar, virar as costas e ir embora. Eu vou abrir a porta aqui, ó. Tchau pra você, não estou mais aqui. Simplesmente isso. Não dá pra fazer isso, não dá pra fazer muitas vezes isso. A gente precisa conviver com aquela pessoa, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de relação com os filhos, seja muitas vezes por relações de trabalho, inúmeras questões. Então, como que a gente faz para se blindar e se proteger dessas violências que são psicológicas? O primeiro passo vai aparecer aqui, eu espero que apareça aqui do lado, O editor, coloca aqui pra mim, Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que fazer é reconhecer, identificar, saber todos os tipos de violências psicológicas que existem. E tem vídeo aqui no canal, se você quiser saber, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde eu falo as principais estratégias de narcisistas, as principais violências psicológicas e emocionais. E elas são muitas, e muitas vezes estão linkadas a agressões verbais, mas uma variação de humor, onde a pessoa oscila entre um cuidado amoroso e uma violência. Ele vai oscilando nessa forma, E é geralmente um tratamento de silêncio, violências como gaslighting, ele vai ter também humilhações. Então, violências em geral, que são atentados contra o teu estado emocional e psicológico, mas que requer um tempo longo. E como que a gente vai lidar com essas implicâncias e violências? Primeiro, identificando todas elas, então, como eu estou dizendo aqui, primeiro passo, identificar. Porque quando você identifica, por exemplo, se você identificar chantagem emocional, você não vai cair no jogo da chantagem emocional. E o que acontece, e é muito comum, é que quando há um chantagista emocional, a gente acaba caindo nessas armadilhas de chantagistas emocionais e fazendo exatamente o que a pessoa quer. Porque todas as violências psicológicas são para manipulação do teu comportamento. E eu vou trazer um exemplo aqui. Você não vai comer o bolo que eu fiz com tanto amor para você? Depois de tudo que nós vivemos, você vai simplesmente jogar uma pedra e vai esquecer tudo? Compreende como é que é a chantagem emocional? A chantagem emocional é fazer você se sentir culpada, é fazer você se sentir
culpa. E aí você vai ter o comportamento que eu quero que você tenha. Então, a chantagem emocional faz com que a gente tenha dó, tenha pena, né? Se sinta culpado pela relação, alguma coisa que eu fiz de errado, ai meu Deus, mas eu só quero sair do relacionamento, será que eu tô tão errado assim? Faz com que também inverta o jogo. Será que eu estou exigindo demais dessa pessoa? Será que eu que sou a vilã nessa história? Será que eu que sou a pessoa ruim? Sou o vilão? Sou a pessoa que está pintando tudo? Então a chantagem emocional é uma violência que muda a tua percepção também. E quando a gente aprende a reconhecer ela, a gente vê, ó, tá fazendo de novo aquele dramalhão da chantagem emocional. Quando a gente aprende a identificar, é como aquela velha frase, você acende a luz e as baratas correm, né? Por quê? Porque agora você tá vendo o que tá acontecendo, você tá entendendo a dinâmica da relação. E é isso que você precisa fazer, se capacitar, saber todos os tipos de violências psicológicas que existem, para aí sim aprender como se blindar delas. E aqui vem a questão da blindagem emocional. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto é esse aqui que está aparecendo aqui do nome da minha tela, do ladinho desse espaço branco maravilhoso deixado aqui, que é blindar-se emocionalmente. Blindar-se emocionalmente tem uma diferenciação. Não é que a gente vai simplesmente se blindar emocionalmente para não sentir nada, tipo uma anestesia. Porque o que acontece, talvez você sinta isso em algum momento da sua vida, é que se blindar desse jeito, que é se anestesiar, é como se você deixasse de sentir tudo, é uma anestesia geral. Você não se importa mais com nada, nem com as coisas boas, nem com as coisas ruins. E então você acaba ficando apático em sua vida. E blindagem emocional não é isso. Blindagem emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as emoções que nós sentimos perante aquilo. Então a gente vai identificar quais as violências e como essas violências, quais as respostas emocionais que nós temos. Então, por exemplo, que resposta emocional eu tenho quando a pessoa usa chantagem emocional? Eu me sinto culpado. Se eu me sinto culpado, mas eu tô certo nisso, então eu não preciso me sentir culpado. Na verdade, isso é uma coisa que a pessoa tenta gerar em mim para que eu responda dessa maneira e possa me manipular. E o que isso me traz, então, de resposta emocional? Para cada pessoa, vai gerar um tipo de emoção. Que emoção? Ah, me dá raiva, me dá indignação, eu fico realmente bravo com essa pessoa, nossa, ela está tentando me manipular. Então, que emoções vão gerar em você a partir do momento que você identifica? A partir do momento que você começa a perceber, a identificar e perceber as emoções, como a pessoa gera, você também pode entender quais são os teus gatilhos. Como assim os teus gatilhos? Que situações que esta pessoa que está em teu convívio gera em você que te dispara situações traumas, situações passadas vividas, traumatizantes, tá? Quais as situações que essa pessoa te dispara? Mas Erickson, eu percebendo tudo isso, eu vou conseguir conviver com essa pessoa? Sim, a questão é como que você vai conviver com essa pessoa. E aí entra o primeiro passo, que é dar limites. Dar limites tem a ver com a nossa capacidade de resiliência. Ser resiliente ao tipo de agressão que a pessoa faz. Quando a gente desmascara e vê todo o campo de manipulação que aquela pessoa faz, chantagem, humilhações, piadas, né, diminuição, dizer que você não é nada, todos esses tipos de humilhação a pessoa começa a fazer, a gente começa a entender quais são esses tipos de violência que a pessoa está fazendo, a gente começa a desmontar esse sistema, começa a aprender a responder a esse tipo de violência. Por exemplo, durante um tratamento de silêncio, a gente joga as claras, não caímos em indiretas, então a gente começa a entender quais são os tipos de violência. Nós não precisamos necessariamente quebrar a relação, mas nós precisamos dar limite. E dar limite tem a ver com impedir que o outro nos afete emocionalmente. Por exemplo, se ele está fazendo uma ameaça, a pessoa quer nos incutir medo, que a gente sinta medo. Se a gente não dá esta resposta emocional e dá outro tipo de resposta emocional, a violência perde o efeito. Se a pessoa está querendo nos difamar, quer que a gente sinta vergonha para que possa manipular o nosso comportamento. Se a gente aprende que a vergonha é a emoção base que ele quer que gere, e a gente muda esta emoção, a gente se comporta de maneira diferente que o agressor espera, nós mudamos a dinâmica desta relação. Então a questão toda é mudar a dinâmica que se tem construída com o abusador. Como que a gente faz isso? A gente vai dando limites para ele. Não tolero que você faça isso. Não quero, vai dando limites e formas e estratégias de dizer. Mas o principal é mudar a emoção que nós sentimos e que o abusador espera que nós sintamos a partir do momento que ele comete o abuso. Então são 3 passos muito simples que nós vamos retomar aqui.
Primeiramente, nós vamos identificar os tipos de violência, depois nós vamos blindar o nosso emocional, entendendo como ele responde, como a gente responde, e nós vamos agir modificando o nosso nível de resposta emocional. Claro que isso não é fácil de fazer. Claro que isso não é da noite para o dia. Claro que isso não é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente precisa de treino, de prática e de um profissional que nos auxilie, nos dê apoio. A terapia muitas vezes nos auxilia nisso. Pessoas que estão próximas a nós também podem nos ajudar para a gente conseguir saber exatamente quais são as emoções que a gente está respondendo, que o abusador espera que a gente responda. Então é mudar a dinâmica da relação. Você precisa primeiro entender qual é a dinâmica. Ele usa primeiro de ameaças e depois de chantagens. Então qual é a dinâmica dessa relação e como eu respondo a ela. Certo? Se você está até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Escreve aí qual a sua dúvida, certo? Por favor, comenta, isso é muito importante porque ajuda o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que é importante que a pessoa saiba, tá? Eu estou retomando o canal aqui do Cuidador, então é muito importante que você saiba que toda sexta-feira sai vídeo novo aqui. Toda sexta-feira, esse é meu compromisso. Toda sexta sai vídeo novo para você assistir na sexta, no final de semana. E a gente faz as enquetes na segunda-feira do próximo vídeo, lá no grupo silenciado do WhatsApp. Na segunda-feira eu faço a enquete, mando para todo mundo lá no grupo, as pessoas votam e na sexta-feira eu faço o vídeo mais votado aqui, com o tema mais votado. Tá bom? Então segue nas redes sociais, segue lá no Instagram, me segue aqui também, ativa o sininho, segue no Instagram, que lá nas stories eu sempre posto quando sai vídeo novo, material novo, porque às vezes o YouTube não entrega para todo mundo. E segue Cuidadogia para saber mais. E se precisar de mim para terapias, pode me chamar tanto em box quanto no WhatsApp, lá no grupo silenciado. Eu vejo você no próximo vídeo. Seguimos!